Amém, glória a Deus. A graça e a paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 4, a partir do verso 14. Lucas 4, a partir do verso 14. Glória a Deus, Lucas 4, a partir do 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor nos tem oferecido. Muito obrigado pela tua palavra, meu Pai, que tem sido valiosa demais para a gente nesses tempos, meu Pai. Por cada revelação que o Senhor nos entregou, meu Pai, por cada afago, por cada abraço, meu Pai, por cada dor também, meu Pai, que a palavra tem nos causado, meu Pai, em alguns certos momentos, nós te agradecemos por todas essas coisas, meu Pai. Continua no meio da sua igreja, meu Pai, continua nos ensinando, continua nos exortando e continue nos amando, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos entregou, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que dizer que essa passagem em específico foi uma das passagens que, quando eu li pela primeira vez, tudo bem que eu falo isso de quase todas as passagens, mas foi uma das passagens que, quando eu li pela primeira vez, eu falei: gente, Jesus é muito legal. Jesus é muito top. Porque como eu venho de leituras, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre li muitos outros livros. Quando eu lia certas coisas na Bíblia, eu li igual os outros livros que eu lia. Eu imaginava na minha mente a cena acontecendo ali. Eu ali, no meio do povo ali, e a cena toda acontecendo. Nossa, que incrível. E essa daqui em específico eu acho maravilhoso. Quando Jesus a Bíblia ela conta como se fosse realmente uma cena. Quando Jesus ele vai lá para a sinagoga, ele entra na sinagoga, ele se levanta para ler. Olha para você ver como é que a Bíblia vai contando. Ele se levanta para ler, ele vai lá, o povo entrega o livro para ele, ele abre o livro, ele procura no livro. Está vendo como é que a Bíblia vai contando detalhe por detalhe? Ele pega o livro, ele abre o livro, aí ele procura lá, aí ele lê o negócio, aí depois que ele lê o negócio, todo mundo travado, todo mundo, nossa, o que será que Jesus vai falar? Eu imagino aquela cena de filme de faroeste, quando os caras estão com a arminha assim, ó, preparado só o primeiro movimento, primeiro tique, assim, só para
já partir para cima, entendeu? Todo mundo parado, a Bíblia fala, todo mundo com os olhos fitos nele, todo mundo assim parado. Aí Jesus, como se fosse o Robert Downey Jr., o Robert De Niro, aquele ator super legal, ele chega e fala: hoje isso cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, eu acho isso muito legal. Sinceramente, eu acho isso muito legal. Nossa, eu imagino Jesus nesse momento de terno e gravata falando isso. Não imagino nem que ele está com as vestes daquela época. De tão legal que é isso que ele faz. E eles ficam maravilhados com isso. Só que vai passando a passagem, vai caminhando um pouquinho para frente, depois a gente vê que eles ficam irados. Depois a gente vê que eles ficam nervosos. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre essa transição das pessoas. A partir de algo que Jesus fez, a partir de algo que Jesus exclamou, a partir de, literalmente, quem Jesus é, já que ele estava falando dele mesmo. E para falar sobre isso, a gente vai ter que pegar uma palavrinha: expectativa. Essa palavra, ela resume muito do que está acontecendo aqui. E a palavra expectativa não resume somente o que está acontecendo aqui, mas a palavra expectativa resume muito da nossa vida. Eu fiz um esboço lindo, lindo. E quando eu estava fazendo o esboço, eu estava, gente, olha quanta coisa que o Senhor está me revelando, quanta coisa que o Senhor está me falando aqui, meu Deus do céu. E eu estou colocando tudo aquilo no esboço, colocando tudo aquilo no esboço, para quando eu ministrar isso, eu tenho certeza que o céu vai descer e tudo mais. Ou seja, criou uma expectativa em mim do que o Senhor ia fazer a partir do que o Senhor estava me revelando. E a gente tem isso, o pastor me entende, da gente estar lendo, a gente pegar algo, o Senhor entregar algo para a gente, e a gente pensar: nossa, quando eu subir lá em cima, quando eu for ministrar, quando eu for apresentar para a igreja, vai ser um mover incrível, porque a gente tem expectativa. Só que existe outra coisa, chamada realidade. Por exemplo, o meu esboço está ali no celular. Então, aparentemente, vai pelo que eu lembro. Não vai pelo que eu escrevi, pelo que eu anotei. E muitas das vezes a gente também, com a nossa expectativa, a gente cria algo enorme. Só que quando vem na realidade, não é tão grande assim. E para isso a gente pode voltar lá para Abel e Caim. Quando Caim ele estava preparando a oferta que ele ia entregar para o Senhor, certeza que Caim estava: quando eu entregar isso para o Senhor vai se agradar disso. O Senhor vai se alegrar disso. Eu vou entregar para ele e ele vai adorar isso. Não sabemos se ele se esforçou, se não se esforçou. Por estudos dizem que ele não se esforçou, né? Mas há uma expectativa. Mesmo que a pessoa não tenha tanta vontade de fazer aquilo, mesmo que a pessoa não tenha tanto empenho de fazer aquilo, há uma expectativa sobre aquele momento em si. Só que quando chega o momento, o Senhor não se agrada da oferta de Caim. E aí vem aquela realidade e joga um balde de água fria nele. Ao ponto dele simplesmente se irar com o irmão dele. E qual que era a culpa do irmão dele? Nenhuma. O irmão dele não tinha culpa sobre aquilo, o irmão dele não tinha culpa nem sobre o sacrifício que ele tinha feito. Mas ele se ira. E a quantidade de ira é da quantidade de expectativa, ou seja, é uma expectativa grande. E nas nossas vidas é dessa mesma forma. Igual, eu participei de uma época que tinha uma profecia do avivamento que ia vir sobre o Brasil, não sei o que lá mais. E aí tinha cultos na praças, e aí, nossa, levantou N pastores, tudo com umas palavras abençoadas, tudo mais. As pessoas no meu bairro também começaram a se converter. A gente começou a pregar na rua, na praça ali de Parque Ecológico, começou a ter um culto no Parque Ecológico também. A gente ia para esse culto no Parque Ecológico, lia a Bíblia, subia no monte, jejuava, emagreci muito nessa época, já era seco, arrumei um jeito de ficar mais seco ainda, porque a gente vai vir um avivamento sobre o Brasil, e quando esse avivamento vier sobre o Brasil vai ser inteiramente transformado, porque a mão de Deus vai estar sobre o Brasil, o poder de Deus vai estar sobre o Brasil, o Espírito Santo de Deus vai estar sobre o Brasil, e o Espírito Santo de Deus estando sobre o Brasil vai ser uma nação santa. E eu lembro que uma das minhas primeiras ministrações foi Jeremias 31, falando sobre a aliança, que um irmão não ia ter que ensinar outro irmão, porque a palavra ia estar dentro de cada um. E eu, conversando com os meus colegas, eu falava: gente, imagina chegar um tempo onde a gente não precisa nem ensinar um ao outro, onde a gente só vai discutir sobre a Bíblia, mas não vai ser um ensino em si. Igual os discípulos de alguns mestres da sinagoga fazem, acho que fazem até hoje. Não sei se é daquela época. E tinha toda aquela expectativa, aí 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21.
22, 23, acho que ninguém nem fala mais sobre avivamento sobre o Brasil, para falar a verdade. Acho que nem fala. Eu acho que nem falam. Tá? Ah. Mas o que eu quero falar com isso, sobre essa expectativa que criou e sobre o resultado que teve. Que muitas das vezes a gente está com a visão lá na frente. E quando a gente está com a visão lá na frente, a gente não está enxergando o que está acontecendo aqui. A gente não está vendo o que está acontecendo no momento. Eu posso afirmar com certeza que eu vivi um avivamento no ambiente que eu estava. Eu vivi um avivamento. Eu, com os meus amigos na igreja que eu estava congregando, eu vivi um avivamento. Eu vivi um derramado do Espírito Santo de Deus. Eu vivi debaixo da mão poderosa de Deus. Eu senti a presença de Deus praticamente um mês inteiro, os 6 meses inteiros, aquele ano inteiro. Eu estava debaixo da mão poderosa de Deus e eu vi coisas surpreendentes acontecendo. Eu vi moveres surpreendentes acontecendo. Eu vi revelações da palavra de Deus surpreendente acontecendo. Eu tive sonhos. Foram várias coisas que aconteceram naquele tempo. Só que, olha para você ver, eu estava vivendo aquilo, mas eu estava com expectativa de algo lá. E porque eu estava com expectativa de algo lá, eu não aproveitei o que estava acontecendo ali. E eu acho decepcionante a gente esperar tanto de lá e não aproveitar o daqui. Não se apaixonar pelo que está aqui. Sabe, a gente está aqui em Lucas 4, do 14 em diante, e a gente sabe que os judeus esperam o Messias. A gente sabe que até hoje, né, esperam o Messias, esperam aquele enviado de Deus, aquele que vai governar como Davi, aquele que é o leão da tribo de Judá e tantas outras analogias bíblicas. Eles esperam. E aqui nesse momento, com certeza eles esperavam o Messias também. E aí chega Jesus e Jesus lê um versículo que fala sobre quem? Sobre o Messias. Fala sobre o poder do Messias. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Sobre o Messias. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Messias. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Pela cultura, quem curaria a vista dos cegos seria somente o Messias, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, ele leu aquilo ali e aquilo ali é a descrição completa do Messias, a descrição completa daqueles que eles estão esperando. E após Jesus ler aquilo e eles pensarem, o que ele vai ensinar a partir disso? O que ele vai passar para a gente a partir disso? O que ele vai falar sobre o Messias que a gente tanto aguarda? E aí Jesus chega e fala, hoje se cumpriu. Então, imagina aquela expectativa que está vindo lá do longe e está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Ele está ali, na nossa frente. Ele está aqui dentro dessa sinagoga. Ele acabou de ler o livro. Ele acabou de se autodescrever para a gente. E ele acabou de dizer que isso está cumprido aqui, na nossa frente. Sabe, a expectativa de encontro direto com a realidade. E eles ficam maravilhados, mas depois eles ficam irados. E por que depois eles ficam irados? E eu demorei para entender, mas eles ficam irados porque a expectativa deles não condizia com a realidade. É aquela questão, eles querem um leão, eles querem um leão, eles querem um leão, mas quando chega um cordeiro, eles não querem ver o cordeiro. Eles não querem olhar o cordeiro. Eles não estão esperando o cordeiro. Eles estão esperando o leão. E o problema da expectativa e o problema da nossa expectativa é que o Senhor está movendo. É que o Senhor está fazendo. É que a mão do Senhor está sobre. É que o Senhor está ensinando, o Senhor está guiando, o Senhor está falando tantas e tantas coisas. O Espírito Santo de Deus está se movendo no nosso meio, está se movendo em vários outros meios. Ele está se revelando aqui, mas ele está se revelando em todos outros lugares. O mundo é cruel, o diabo está lá fora, está girando, está fazendo não sei o que lá fora. Tá, mas o poder de Deus também está se manifestando. Só que a nossa expectativa é o quê? O diabo vai morrer lá fora e, sei lá, vai dar um clarão no céu, vai descer Moisés com Elias e Jesus em cima dos cavalos. Não! O Senhor está se movendo. A mão do Senhor está sobre o povo do Senhor, a mão do Senhor está sobre a igreja. Sabe, e a nossa expectativa não está deixando a gente enxergar o poder de Deus sobre nós.
Sabe, desde Gênesis 1, na semana passada, eu estou com isso na cabeça, sobre esse poder de Deus, essa glória de Deus e essa manifestação de Deus que não é só num momento, mas que ela é contínua, que ela não para. Ele criou, Bará, ele criou, ele mantém, ele sustenta, ele não tira a mão, porque se ele tirar a mão, aquilo acaba, aquilo se desmorona. Se ele tirar a mão sobre nós, nós desmoronamos. Se ele tirar a mão sobre a sociedade, se ele tirar a mão sobre esse mundo, se ele tirar a mão sobre esse universo, tudo desmorona, tudo acaba, porque nós estamos nele. Então é o poder de Deus contínuo, é o poder de Deus que não acaba. E aí o Senhor, ele me levou em Salmos 92, ele falou: Luquésio, você devia estar se alegrando com isso, porque eu estou me movendo, porque eu estou próximo, porque eu estou junto. E adivinha, não há injustiça em mim. Eu sou justo, eu sou amoroso, eu sou bondoso. Como assim? Existe maldade e injustiça lá fora, mas essas coisas não vão prevalecer. Essas coisas não vão vencer. Tudo aquilo que nós vemos no Instagram, que nós vemos no Facebook, que a gente vê na televisão, quem assiste televisão, que a gente vê no rádio, que a gente vê em todas essas coisas não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Essas coisas não vão ganhar. O mundo não vai se findar na vitória do mal. O mundo não vai se findar quando o mal vencer. O mundo vai se findar quando o bem vencer. O mundo vai se findar quando Jesus voltar, quando ele descer. Mas o que eu quero falar? Para a gente entender que ele está aqui. Para a nossa expectativa não afastar a presença que está em nós agora, nesse momento. Para a gente saber aproveitar o momento em que nós estamos. Para a gente saber aproveitar o toque do Senhor no momento onde nós estamos. A gente precisa saber fazer isso. A gente precisa saber sentir isso, sabe? Lá em Ezequiel 47, se eu não me engano. Deixa eu ir lá rapidinho. Ezequiel, Jeremias. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água. Me batia no tornozelo, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Olha para você ver, ele está nesse momento onde o rio do Senhor está fluindo de dentro do templo. Essa passagem fala inteiramente de Jesus, fala inteiramente desse rio de água viva, dessa vida que flui através desse rio, sem a presença de Jesus. E aqui ele está falando sobre pessoas que andam um pouquinho, molham um pouquinho o pé, molham um pouquinho o joelho, molham um pouquinho a cintura, e aí chega num certo ponto onde não dá para você andar ali mais, você só pode atravessar nado. E quando que a gente vai chegar nesse ponto onde só dá para atravessar nado? Por que que a gente permanece sempre molhando só um pé? Por que que a gente permanece sempre molhando só a canela? Por que a gente permanece molhando só a cintura? Por que a gente permanece molhando até o busto? É simples, a gente não tem confiança. A gente não acredita. Eu estou falando sobre essa expectativa e sobre a gente não deixar essa expectativa deixar as coisas passarem, porque a expectativa também nos mantém num lugar de segurança. A expectativa não nos permite avançar além do impossível. A expectativa vai nos deixar num lugar onde, olha, eu vou até aqui porque até aqui eu estou seguro. E daqui para lá, quando chegar lá na frente, daqui a uns 2, 3 anos, eu sei que eu vou estar lá do outro lado da rua, mas eu não vou atravessar agora, porque agora é perigoso para mim.
Agora é perigoso, mas eu tenho expectativa que um dia eu vou chegar lá. Eu tenho expectativa que uma hora eu vou tocar naquele ambiente. Eu tenho expectativa que tal coisa vai acontecer. Sabe, a expectativa, ela tem lógica. E porque a expectativa tem lógica, ela não permite o impossível acontecer. A expectativa é como esse medir que o homem está fazendo, está medindo a presença de Deus. E tem pessoas que estão andando 500, mas tá bom, esse 500 aqui tá bom. Aí tem pessoas que andam um pouquinho mais de 500, tá bom, esse aqui tá bom, mas não vai é, muito além disso. Então a gente tem que tirar um pouquinho dessa lógica da nossa cabeça e a gente tem que começar a abraçar a presença do Senhor. Quer ver? Tem até um versículo que fala sobre esse medir e por que esse medir é perigoso. É, Ezequiel 2, Ezequiel não, Zacarias 2, desculpe-me. Zacarias 2. Zacarias que é um dos livros mais difíceis de interpretar da Bíblia. Zacarias, eu vou no instinto na Bíblia. 2. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanho, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então, aqui, é só isso? Então, aqui é a mesma coisa, está medindo, está medindo. Só que o próprio anjo corre e fala, gente, não é para medir, não é para medir nada. Você vê, ó, não é para medir. E eu mesmo, e lhe disse, corra e diga que aquele jovem Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Então não tem como você medir o que o Senhor está fazendo. O Senhor é o limite de tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele é o próprio limite de cada uma das coisas que Ele está colocando em nós. Então, a expectativa, ela vai querer medir os nossos sucessos. A expectativa, ela vai querer medir até onde a gente vai. A expectativa vai querer medir até onde os nossos passos vão. Não, daqui a, sei lá, 10 anos eu estou lá na África. Não, estou fazendo não sei o quê. E se isso não for propósito do Senhor? E se isso não for a vontade do Senhor? E aí, quando chegar no momento e você, daqui a esses 10 anos, você não chegar lá, talvez você estiver num lugar pior do que o que você estava no momento, e aí? E aí você vai fazer igual esse povo que se irou com a palavra do Senhor? Vai fazer igual esse povo que se irou a partir da revelação do Messias tão aguardado? Vai fazer igual esse povo que simplesmente quis tirar Jesus daquele ambiente, quis levar Jesus para outro lugar e quis jogar Jesus precipício abaixo? Por quê? Porque eu não aceito isso que eu recebi. A minha expectativa não é essa. Aquilo que eu sonhei não é isso. Aquilo que eu tanto desejei, aquilo que eu tanto procurei, aquilo que eu tanto lutei, aquilo que eu tanto batalhei, não é isso. É outra coisa muito diferente. É como se esse povo estivesse falando, Jesus, é o seguinte, a gente não está te esperando. A gente não está te esperando. Jesus, mas eu sou o Messias, mas a gente não está te esperando. Seria mais fácil se você subisse, se você mandasse Davi de volta. Manda Davi descer aqui, a gente está esperando Davi. A gente está esperando um guerreiro. Sabe, manda Sansão. Sansão é forte, ele vai ajudar a gente nessa luta. Vai ajudar a gente nessa batalha. Manda Moisés, Moisés é um grande líder. Manda ele vai conseguir nos guiar, ele vai conseguir nos levar. Manda Elias, Elias ele vai conseguir destruir essas coisas que estão acontecendo aqui. Ele vai rogar fogo do céu e vai descer fogo do céu e vai destruir todo o Império Romano. Sabe, a gente está esperando isso, Jesus. Mas Jesus, eu sou o Messias. Mas Jesus, não é você. A nossa expectativa, ela não aponta para você. A nossa expectativa aponta para outro Messias.
A nossa expectativa sobre esse versículo, Senhor Jesus, é sobre outra pessoa, é sobre outra personalidade, é sobre outro tipo de mover, é sobre outras palavras. Esse ungido, Senhor, é alguém que vai colocar o óleo sobre a cabeça, como Samuel colocou sobre a cabeça de Davi. Samuel mesmo, né? Samuel colocou sobre a cabeça de Davi. É esse ungido que a gente está esperando. A gente não está esperando alguém com o Espírito Santo. A gente está esperando um guerreiro. A gente precisa de espada nesse momento. A gente não precisa de um evangelho de libertação. A gente precisa dessa espada agora. Sabe, a expectativa, ela vai negar aquilo que o Senhor quer nos entregar. A expectativa também é perigosa. Ela também é perigosa. Porque o Senhor vai estar movendo, porque os planos do Senhor não são só planos para daqui a 2000 anos na nossa vida, para daqui a 30 anos na nossa vida. Não, tem planos para agora. Tem promessas para agora. Ou será que tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim vai se cumprir só em 2083, quando eu morrer? Será que de 2023 para frente não tem mais nada? Não, Luquez, é o seguinte, ó, estou te dando essas promessas aqui, entendeu? Lá em 2050 vai se cumprir, até 2050 você se mantém fiel. Tá, Senhor, mas até 2050 o que eu faço? Não, você se mantém fiel. Mas não vai acontecer nada de 2023 até 2050, Senhor? Nada, você tem certeza? Nada. Ah, então, Lucas, é porque pela Bíblia, né, minhas promessas são bem longas. Não, não, não é assim. Não é assim. Sabe, olha para você ver. Havia uma mulher prometida em casamento para um homem. E vem um anjo e fala para essa mulher que pelo Espírito Santo ela teria um filho. E pelo Espírito Santo essa mulher teve um filho. E depois que essa mulher teve esse filho pelo Espírito Santo, esse filho cresceu e depois ele se encontrou com um primo dele que batizou ele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e depois ele foi batizado pelo Espírito Santo. E depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele para o deserto. E depois que ele foi para o deserto, ele foi tentado no deserto. Mas o Espírito Santo trouxe ele de volta do deserto também. E ele voltou. E a partir do Espírito Santo, aqui já chega nessa passagem, mas vamos caminhando. A partir do Espírito Santo, ele foi fazendo moveres, ele foi fazendo milagres, ele foi ministrando, foi acontecendo N coisas, até que chegou um certo ponto onde esse homem, ele morreu. E ele morreu. E aí depois ele ressuscitou pelo Espírito. E depois ele continuou 40 anos com os discípulos dele, ensinando, ensinando, ensinando. Só que depois ele subiu. E depois que ele subiu, se passou mais, não sei quanto tempo, mais 10 dias, né? 40, 10 Pentecostes. Se passou mais esse tempo, e aí o mesmo Espírito Santo desceu sobre esses discípulos. E quando o Espírito Santo desceu sobre esses discípulos também começaram a fazer milagres, esses discípulos também começaram a se mover. E aí foi acontecendo um tanto de coisa pelo mover desse Espírito Santo, e a igreja foi crescendo pelo Espírito Santo, a igreja foi perseguida por outras pessoas por causa desse Espírito Santo, pessoas foram mortas por causa desse Espírito Santo que se movia, e hoje a gente está aqui, pelo Espírito Santo de Deus, que se revelou a nós. Poderia ser sim. O Espírito Santo, o Senhor prometeu o Messias, veio o Messias, amém, o Messias morreu, pronto, agora só na volta de Cristo que o Espírito Santo vai vir de novo sobre vocês, só na volta de Cristo que vai acontecer mais alguma coisa, mas nós sabemos que não é verdade. Desde que o Espírito Santo se derramou, só vem acontecendo coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E a expectativa dos judeus é uma expectativa que está matando eles. Porque eles não estão vendo todos os moveres que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Porque eles estão na expectativa de um Messias que já veio. Eles estão na expectativa de um Davi que não vai vir, não é Davi, é Jesus, é o Emanuel, Deus conosco. Ele já veio e ele já mostrou o reino dele. É a mesma coisa daquele povo que foi tirado do Egito. Eles tinham uma expectativa de uma terra, só que a expectativa deles foi matando eles tanto, matando, que quando chegou lá, eles nem chegaram, né? Quem chegou foram os filhos. Então, a expectativa é perigosa para a gente. Porque a gente quer ver várias coisas aqui. A gente quer ver vários moveres aqui.
Só que a gente não pode deixar morrer o que acontece dia após dia aqui. A gente não pode deixar morrer cada palavra que é ministrada aqui em cada dia. A gente não pode deixar morrer tudo aquilo que acontece nas células. A gente não pode simplesmente ignorar que o Senhor tem falado conosco. A gente não pode ignorar que o Senhor tem habitado no meio do seu povo. Por causa de uma expectativa de que vai acontecer não sei o que lá na frente. Amém. Amém que vai acontecer algo. Amém. Mas e o agora? O agora. O Senhor não é Deus distante, Ele é um Deus próximo. E porque Ele é um Deus próximo, eu posso ler a Bíblia, igual eu li hoje, e Ele falar isso comigo, falar, Luquez, olha, o que a expectativa fez com esse povo. Eles não enxergaram o meu filho amado. E até hoje, muitos deles não enxergaram. E por causa disso, olha o tanto de coisa que eles não viram. Olha o tanto de coisa que os judeus simplesmente ignoram que aconteceu. Nesses 2000 anos de história da igreja e coisas que estão acontecendo hoje. Glória a Deus. E ele trouxe essa palavra hoje para a gente tomar esse cuidado também. Para, na nossa expectativa, a gente acabar perdendo aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Para, na nossa expectativa, a gente acabar perdendo os moveres do Espírito Santo de Deus hoje. Na célula, na casa da avó Luísa, eu li um texto que, nossa, quanto tempo que o Senhor não tem me entregado aquilo. Tinha me entregado há muito tempo e, gente, aquilo foi maravilhoso da mesma forma de quando Ele me entregou lá atrás. E eu tenho um caderninho lá em casa, lá cheio daquilo. Depois que eu li aquele, eu fui até ler os outros. Eu falei, olha como é que Deus é maravilhoso. Ele não se revelou só naquela época, mas está se revelando agora também. E Ele se revelou naquela época com aqueles versículos, e hoje Ele está me trazendo os mesmos versículos, Ele está se revelando e está sendo maravilhoso da mesma forma. Está sendo grandioso da mesma forma. E os outros versículos que eu tenho lido, aquilo que eu tenho estudado, também é maravilhoso, também é grandioso. Só que imagina eu esperar essa satisfação só depois que eu me tornar um teólogo. Não, agora eu li a Bíblia toda, eu estudei tudo, pronto. Agora eu posso me satisfazer nisso. Não. Eu estou perdendo todo o processo que Deus está fazendo na minha vida. Eu estou perdendo todo o processo que Ele colocou para mim. A caminhada que Ele colocou para mim. Eu estou igual os judeus, eu estou caminhando no deserto com uma nuvem de fogo e com uma nuvem e com uma coluna de fogo do meu lado, e eu estou andando no meio disso tudo como se fosse banal, como se fosse comum, como se em todos os povos da terra tivessem acontecido isso. Por quê? Porque eu vou chegar em Canaã. Eu cheguei em Canaã. E o Senhor todo o caminho fazendo coisas maravilhosas, mostrando o poder dele. Não, mas eu vou chegar em Canaã. Vou chegar em Canaã. Até que chega um ponto que eles se esquecem totalmente do Senhor e vão adorar outros deuses. Porque os outros deuses dariam prazeres imediatos para eles, eles não suportavam mais o que estava acontecendo em volta. Então, a nossa expectativa ela é perigosa. Porque a nossa expectativa, mesmo estando aqui, nos tira daqui e nos leva para outro lugar. E talvez esse outro lugar nem exista. Talvez esse outro lugar nem seja aquilo que o Senhor quer para a gente. Sabe? Lucas 4. Lucas conta praticamente toda a história de Jesus. E Jesus ele vem ler esse versículo logo após ele ser tentado. Então foi a tentação, ele venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo pelo Espírito Santo. Ele vai para a Galileia pelo poder do Espírito Santo. E quando ele vai para lá, toda a fama dele se espalha por aquela região. E ele ensina nas sinagogas, as pessoas vão elogiando ele, então ele vai ficando cada vez mais famoso. Aí ele vai para Nazaré, né? Volta para Nazaré, onde ele foi criado, e aí ele lê esse versículo. E aí quando ele lê esse versículo, e ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, as pessoas elas se admiram, mas fica nelas, mas não é esse o filho de José? Nossa, é incrível o que Jesus falou, é incrível tudo o que tem acontecido a partir de Jesus, mas ele é filho de José. Meu Deus, gente. Meu Deus.
E aí Jesus, ele usa as parábolas para explicar a rejeição desse povo, mas que o Senhor queria dizer para a gente essa noite é sobre isso, é sobre essa expectativa perigosa, sobre a gente não aproveitar cada momento que a gente tem na presença do Senhor, sobre a gente não amar o processo que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas. É muito perigoso a gente projetar 10 anos e a gente viver esses 10 anos como zumbi, não aproveitando nenhum dos momentos. É igual o filme do Clique lá do Adam Sandler. Ele pula para frente quando ele ganha a promoção. Aí passa, acho que é 20 anos na vida dele, e quando passa esses 20 anos, ele descobre que a vida dele foi simplesmente horrível, todos esses 20 anos. Ele não amou a família dele, ele perdeu o casamento, ele perdeu o amor dos filhos, ele não conviveu com os pais dele, a vida dele foi totalmente destruída. Ele ganhou a promoção, mas e o resto? E o resto? Foi totalmente destruído. E às vezes a gente está querendo tanto o objetivo, está querendo tanto chegar naquilo, que nesse processo de chegar lá a gente vai perder muita coisa. E não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor tem muita coisa para entregar. Muita coisa. E que a gente aproveite cada uma dessas coisas. Que a gente aproveite cada passo, cada processo, cada revelação, cada entrega, cada abraço, cada louvor. Porque tudo isso é uma porção de Deus que Ele nos entrega. E é como o versículo de ontem, é bom se alegrar no Senhor. Quão bom é se alegrar no Senhor. E é muito bom, muito bom. Como diria Jeremias, essa misericórdia se renova a cada manhã, e glória a Deus que se renova a cada manhã. Glória a Deus que a cada manhã a gente tem mais uma porção do Senhor sobre as nossas vidas. A gente tem cada manhã um pouquinho mais dele. E a gente abraçar isso mesmo. Amar isso, adorar isso. Nossa, Senhor, acordei mais uma vez e esse fôlego de vida que o Senhor soprou está aqui em mim. Muito obrigado. Amém? Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos oferecido, Senhor. Senhor, nós queremos, meu Pai, ter essa sensibilidade, meu Pai, para aproveitar cada momento na Sua presença, meu Pai. Para aproveitar cada dia na Sua presença, cada segundo na Sua presença, meu Pai. Meu Deus do céu. Jesus, que susto. E Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado por livrar a vida dessas pessoas de uma tragédia, meu Pai. E, Senhor, que a gente venha, meu Pai, ter essa sensibilidade, meu Pai, para, meu Pai, sentir a Tua presença todos os dias, meu Pai. Adorar cada processo, meu Pai, que o Senhor coloca para a gente passar, meu Pai. Porque o Senhor tem um objetivo sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem um objetivo, meu Pai, na vida da Sua igreja, meu Pai. E, Senhor, que a gente não viva, meu Pai, simplesmente de trabalho em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho, igual Marta, meu Pai. Mas que a gente tenha momentos, meu Pai, de simplesmente contemplar a Sua presença, meu Pai, como Maria fazia, meu Pai. Momentos, meu Pai, de aproveitar que o Senhor está aqui, meu Pai. De aproveitar que o Senhor está na casa, meu Pai. De aproveitar, meu Pai, que o Senhor está próximo, meu Pai. Não somente trabalhar, meu Pai, mas poder se assentar, meu Pai, próximo do Senhor, para ouvir as Tuas palavras, meu Pai. Para ouvir cada vez mais do Senhor, meu Pai. Meu Pai, para a gente viver esse relacionamento contigo, meu Pai. Senhor, nós amamos, meu Pai, quem o Senhor é, meu Pai. E nós não queremos perder esses momentos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, a cada final de tarde, como Adão, meu Pai, poder conversar com o Senhor, meu Pai. Poder dizer sobre os nossos dias, meu Pai. Poder dizer sobre as nossas aflições e nossas alegrias, meu Pai. Poder, meu Pai, te adorar, porque é bom te adorar, meu Pai. Poder se alegrar na Sua presença, meu Pai. Poder, meu Pai, adorar, meu Pai, e amar essa presença do Espírito Santo que o Senhor colocou sobre cada um de nós, meu Pai.
Poder ouvir, meu Pai, esses louvores, meu Pai, inspirados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, que confortam os nossos corações, que nos dão coragem, meu Pai, que nos dão força para seguir, meu Pai, sempre em frente, meu Pai. Meu Pai, para amar, meu Pai, cada uma das vezes que o Senhor nos leva para o secreto, meu Pai. Cada uma das vezes, meu Pai, que o Senhor nos exorta, meu Pai, e cada uma das vezes que o Senhor nos ensina, meu Pai. Cada uma das vezes, meu Pai, que é um puxão de orelha, e cada uma das vezes que é um abraço, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por cada irmão na caminhada, meu Pai. Por cada irmão de fé, meu Pai, que não permite, meu Pai, que a gente fique caído, meu Pai, mas que nos ajuda a levantar, meu Pai. Que nos ajuda a seguir, meu Pai, nessa caminhada, meu Pai. Porque não é sozinho, mas é em comunidade, é em unidade, meu Pai. Porque Cristo está em todos, meu Pai. Então, Senhor, obrigado, meu Pai, por esta comunidade de fé, meu Pai. Obrigado por esta comunhão, meu Pai, que o Senhor nos entrega, meu Pai. E obrigado, meu Pai, por esse caminhar, meu Pai, que é tão bom, meu Pai, é tão bom, meu Pai, é tão bom, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é santo e poderoso, meu Pai. E, Senhor, não permita que a expectativa, meu Pai, venha matar, meu Pai, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, mais uma vez, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus.